Saudações, clientes e amigos. Conforme pedido de vocês, resolvi gravar esse vídeo explicando, caso você tenha uma doença do trabalho, um acidente do trabalho, o que fazer, como fazer, ok? Como que funciona a produção de provas, nomeação de médico assistente? Tanto no processo administrativo realizado dentro do INSS, que é aquele que você liga 135, quando você é afastado, né, para poder estar agendando a perícia, tanto em ação judicial quanto ao INSS, que você entrou, fez o processo administrativo, foi negado ou foi falado que o motivo é diferente do Código 3191, ou na Justiça do Trabalho, você pode nomear um assistente que lhe acompanhará no dia da perícia, mesmo que ela for administrativa. Quase ninguém sabe disso. Por que o INSS não te fala isso? Porque é a presunção que você conheça a lei. Existe uma lei falando que você não pode alegar desconhecimento da lei. A intenção do vídeo, em alguns comentários meus, não é teórica, é prática. Então, ou seja, se alguém for analisar meu vídeo e falar, mas não é assim na teoria. Realmente, na teoria é muito lindo, mas eu estou tentando explicar aqui como é que funciona na prática. Tá ok? Quando você vai fazer, você tem que passar por uma perícia médica, o que acontece? Você pode nomear um médico, você deve nomear um médico. Quem já passou por uma prova, por uma produção de prova pericial na Justiça do Trabalho, sabe. Quando você entra na Justiça do Trabalho, geralmente a empresa sempre manda um médico para acompanhar o médico da Justiça do Trabalho e para te fazer pergunta para tentar retirar alguma coisa de você. Entendeu? Tentar transformar aquela doença em uma doença comum. Entendeu? E você pode levar um médico de sua escolha para te acompanhar, te orientar, sempre. E isso é fundamental, que você leve esse médico para te acompanhar. Como é que funciona isso? Eu vou falar num caso geral, tanto faz. Na justiça existem 3 perícias. Existe a perícia médica, a de contabilidade e a de insalubridade. Quando o juiz nomeia um perito, tanto o autor quanto o réu podem nomear um assistente. Igual no caso, eu sou segurança do trabalho, eu posso acompanhar perícias de insalubridade e manifestar. Tenho mais credibilidade, isso facilita. Bem, mas isso não é determinante, não. Geralmente o juiz sempre acolhe a prova do perito. Só que no caso da doença do trabalho é extremamente necessário. Porque nada que a gente falar nos quesitos, que é as perguntas que a gente faz ao perito, o médico sempre vai responder de forma evasiva. Vai dar uma manifestação que não tem nada a ver com a doença. Se não tiver outro perito para poder falar que ele está errado, por que ele está errado, o juiz, mesmo nós estamos certos na pergunta, ou na afirmação, ou na impugnação ao laudo, o juiz acolhe o que o perito falou. E isso é muito comum. Mesma coisa na contabilidade. Você vai acompanhar? É bom você ter um perito acompanhando, entendeu? Nesse caso, eu posso acompanhar tanto o perito de insalubridade quanto a contábil. Mas a médica, infelizmente, por mais que eu tenha estudado, tenha aprofundado, eu não consigo desconstruir um laudo. O médico, principalmente os médicos do Justiça do Trabalho, eles evitam responder de forma clara e objetiva muito laudo. Tudo para eles é doença degenerativa e não foi causa da empresa. O que eu tenho que explicar para vocês é o seguinte: quando você entra na justiça, você não tem que demonstrar que você está doente. Isso geralmente você já está realmente doente. O que você tem que demonstrar na Justiça do Trabalho é que a culpa é da empresa. Se você está no INSS, você também tem que demonstrar que a culpa é da empresa para você ter o afastamento por acidente do trabalho e doença profissional. Se você não conseguir comprovar, e mais for caso de afastamento, será uma doença comum. Se for doença comum, ela é concedida para quando o segurado, o que é? Qualquer pessoa que esteja contribuindo. Ele ele é lesado, tem uma doença que não tem nada a ver com o Justiça do Trabalho. Teve uma pneumonia, foi jogar bola e machucou a perna, entendeu? Caiu dentro de casa, foi cortar alguma coisa e cortou a mão, entendeu? Então, assim, é doença comum.
você tem que olhar isso no código. Quando você estiver sendo afastado, você tem que olhar qual código você foi afastado. E o código 91, não. Esse já demonstra que você é uma doença causada pela atividade a serviço da empresa. Provoca lesão corporal ou perturbação funcional, que pode causar a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Ok? O que está incluído em doença do trabalho? O acidente do trabalho. Está incluído a doença profissional, a doença do trabalho e o acidente. E o percurso também, tá ok? Geralmente a doença do trabalho é uma inobservância da NR17 e da NR15. Qual que é a diferença na questão de recebimento? A diferença é que você estiver afastado com a doença comum, se você não tiver 12 meses de carência pago, você não vai receber do INSS, entendeu? E a empresa não deposita fundo de garantia e você não tem estabilidade. Se você tiver como o código 91, você vai ficar vinculado à empresa, você vai ter período de estabilidade e não tem carência. E a empresa é obrigada a depositar o fundo de garantia pelo período em que você estiver afastado. Então, assim, eu vou passar a explicar um pouco sobre algumas doenças relacionadas à insalubridade, já que a maior dúvida não é o acidente. A maior dúvida das pessoas são as doenças ocupacionais, porque o acidente ele é fácil de demonstrar. Você está indo trabalhar, caiu do ônibus, você estava trabalhando na mineradora, rompeu a barragem, morreu. É fácil comprovar que houve um acidente, infelizmente, com final morte, mas é fácil comprovar o acidente. Você está mexendo na rede elétrica, tomou um choque, estava mexendo com gasolina, pegou fogo. O acidente é fácil. O difícil é comprovar a doença relacionada à insalubridade ou à ergonomia. O mais procurado no escritório é a ergonomia e uma que é pelo excesso de trabalho, que é a depressão ou estresse. Mas vamos passar sobre primeiro a insalubridade, o ruído. O ruído, o principal motivo é a perda de audição, é a perda da audição. Você estando exposto a ruído, estou disposto a quanto? Eu tenho um vídeo exclusivo sobre isso, se você quiser, depois eu te envio sobre todas as atividades insalubres. A doença relacionada ao ruído tem que ser 8 horas trabalhando 85 decibéis. Algumas pessoas têm a audição, pode estar comprometida a perda da audição mesmo não estando exposto à atividade insalubre, porque 85 decibéis é uma média. Mas você pode ter sensibilidade com menos você ter sido exposto a um ruído que vai provocar a doença. Mas, infelizmente, no Brasil, isso tudo é levado na brincadeira. Você entra com processo, se não comprovar a insalubridade, geralmente o perito também não caracteriza. Ok? E outras doenças ainda que podem ter relacionado ao ruído. O ruído pode estar relacionado ao estresse, porque com o ruído você tem um aumento do cortisol. O cortisol diminui a sua testosterona, que pode estar provocando disfunção erétil, várias doenças aí na pessoa e a pessoa nem sabe, entendeu? Então, assim, o perito, ele vai fazer a perícia, é bom ter um assistente. Igual no caso, eu acompanhava as perícias de insalubridade. Tinha meu próprio equipamento, aí que eu tô bonito na foto. Tinha meu próprio equipamento, porque forçava o perito a ter que ter a calibração do equipamento dele, entendeu? Infelizmente, perito não tem como você saber se ele está com o equipamento certo ou não. Isso prejudica muito a perícia, se ele tiver com equipamento falho. Vibração. A vibração que, infelizmente, em 2014, o anexo 8 da NR15 foi modificado de 0,86 para 1,1, que é um absurdo. Nenhum país do mundo tem essa legislação tão pesada assim. Acho que nem na China, sobre 1,1. Só no Brasil que eles aumentaram. Então, assim, a vibração, principalmente quem é motorista, cobrador, motorista de carreta, que trabalha 12 horas por dia, se não tiver um conforto, está perdido. São várias as doenças causadas por vibração e quase ninguém tem esse conhecimento. Não é utilizado, você pode ganhar você pode ganhar vibração, mesmo assim, a maioria dos médicos do X-Trabalho não caracterizam essas doenças aí como se fossem culpa da exposição à vibração.
se você não tiver um médico para lhe acompanhar no dia da perícia. Tá aí o frio, que também eu coloquei só os mais comuns, que é o frio, o calor, a vibração e o ruído. Não falei sobre os outros, porque os outros é muito divergente, né? Provoca várias doenças que você pode estar aí exposto, se você tiver exposto ao frio, pode relacionar essas doenças. O calor, você pode relacionar essa doença a uma possível doença do trabalho, mas infelizmente, é igual eu estou falando, não é teoria. A maioria dos peritos falam que não é culpa, fala que a culpa é sua, que você está ficando velho, está ficando obeso, fuma, sempre assim, entendeu? Na sua maioria. Por isso a importância de se ter um médico acompanhando, para que o médico não faça essa barbaridade. Eu tenho um laudo que eu ganhei 90 decibéis de ruído para um motorista, e quando foi no médico do trabalho, o médico falou que ele estava ficando surdo porque ele estava gordo. É muito complicado. E tem os riscos ergonômicos, que são a exposição às funções, postura inadequada, iluminação inadequada, ritmo excessivo de trabalho. Para a justiça do trabalho, esquece, porque isso aqui não existe na justiça do trabalho. Tudo é culpa do empregado. O empregado ficou com lesão lá de estar com esforço repetitivo, a culpa é dele. Ele está ficando velho, ele já tinha tendência, o avô dele que já tinha. É igual a depressão. Depressão também é outra também que, infelizmente, chegou na justiça do trabalho. O que é? Depressão não, é porque ele teve um irmão que machucou em 2001. Então, assim, é uma situação muito humilhante quando a pessoa não tem um médico para estar acompanhando ele. Sempre a culpa é do empregado. Ele brigou com a mãe dele quando ele nasceu, quando ele é criança, por isso que ele está com depressão. Nunca é pelo trabalho, por ser maltratado, não ter um banheiro, nunca é. Entendeu? Infelizmente. Então, vamos lá então. Voltando para o foco do vídeo, que é lhe explicar que é necessário contratar um médico para lhe acompanhar e lhe orientar. Segundo, se você já foi afastado e está recebendo o benefício 31 e você tem certeza que é uma doença desencadeada pelo trabalho, faça um recurso no próprio INSS ou na Justiça Federal para alterar para o 91. O Código 91 já é uma prova da Justiça do Trabalho que foi uma doença ou um acidente do trabalho, entendeu? E é importante você saber que é muito mais fácil mudar esse benefício e demonstrar que é doença do trabalho na Justiça Federal ou no próprio INSS do que na Justiça do Trabalho. Lá é complicadíssimo, viu? Os médicos peritos lá, em sua maioria, nunca dizem que é doença do trabalho. Desde 2005, quando saiu do Fórum Lafayette e passou a doença do trabalho ser julgada na própria Justiça do Trabalho. Todo mundo achou que ia melhorar e piorou. Quero falar um pouco aqui sobre o CAT. Entendeu? Muitas pessoas me ligam perguntando o que pode fazer, que sofreu um acidente e a empresa não quer emitir. Por quê? Porque ela vai ter complicação devido a isso. Mas qualquer pessoa pode emitir o CAT. Você mesmo pode baixar o programa e você mesmo fazer. Por que as empresas não gostam de fazer? Porque ela vai te dar estabilidade, vai ter que recolher o fundo de garantia, vai poder talvez ser obrigada pelo INSS a te pagar por esse período, entendeu? Normalmente as pessoas não sabem que o próprio sindicato pode emitir, você mesmo, seus dependentes, o médico que te acompanhou, qualquer autoridade pública pode emitir o CAT para você, ok? Como é que você faz? Você entra no próprio site da Previdência para emitir o CAT. Tá aí como é que você faz? Você entra no site, abre na barra da esquerda, coloca cadastro de comunicação de trabalho, baixa e ali você vai preenchendo as informações. Se é a primeira informação, é inicial. Recuperação é sinal que você voltou ao trabalho e continuou com a mesma doença. E caso óbito, esse caso for um dependente que estiver fazendo, porque o seu parente veio a falecer. Entendeu? E informando que a CAT registrada pela internet ela é válida para todos os fins perante o INSS, inclusive para pedido de auxílio doença acidentária, ok? Tem a doença profissional, como eu disse, a doença do trabalho e o acidente do trajeto. São os outros tipos também que você tem que emitir a CAT, ok? Se a empresa não quer emitir, você mesmo emite. Então aí fica aí o telefone do escritório, caso você precise, entendeu? Entrar em contato, pedir algum vídeo exclusivo, mas deixo bem claro, essas informações não são teóricas, são informações práticas. O INSS, geralmente, ele
tem negado bastante a questão do auxílio para a pessoa. Você está afastado por qualquer motivo e precisa e acha que seu afastamento está pouco, leve um médico. O dinheiro que você vai gastar com um advogado para poder fazer esse recurso administrativo, é melhor você ter um médico. Gaste com um médico. Claro, se você tiver condição, gaste com um advogado e um médico. Mas, primeiramente, se não tem, gaste com um médico. Um médico lhe acompanhar será fundamental para que você tenha isso no seu processo, tá ok? Fica aí a dica para vocês, tenham um bom dia.